Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Está começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso, onde eu entro na sua casa e trago opiniões e reflexões sobre várias coisinhas. E, já que eu já entrei na sua casa, eu também vou entrar na sua vida, me metendo na sua vida, dando pitaco na sua vida. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida por Prefeita Bissexual. Cargo dado por vocês, já que, além de falar muito sobre livros na internet, eu também falo muito orgulhosamente sobre bissexualidade. Bom, já que estamos falando sobre me meter na vida de vocês, hoje é dia do quadro... Com licença para opinar. Nesse quadro, vocês me mandam os seus casos para que assim eu possa dar pitaco na vida de vocês. Inclusive, se você quiser participar desse quadro, é só preencher o formulário que está disponível aqui na descrição do episódio. Qualquer pessoa pode mandar o seu caso e não precisa se identificar se não quiser. Vamos começar? Vou ler o primeiro caso para vocês. Querida Alice, o que fazer quando entro em 1001 L6 e ando desanimado para ler qualquer um? Foco em alguma leitura ou tento abraçar o mundo? Se você que está me ouvindo ou me assistindo, afinal isso aqui também é um videocast, e não sabe, LC é a nossa contração, né? Nossa abreviatura de leitura coletiva. Também serve para leitura crítica, mas tudo depende do contexto que está sendo falado. Nesse caso, é leitura coletiva. Então, a pessoa está falando que ela está entrando em muitas leituras coletivas e não está conseguindo ler nada. Só que assim, existem muitos porquês de a gente não estar conseguindo ler algo em algum momento. A gente pode estar com a vida muito corrida, ficando bem cansado e não estar conseguindo ler nada por causa disso. A gente pode não estar na vibe daquele tipo de livro daquele momento. A gente também pode estar em ressaca literária, que é quando a gente até quer ler, mas a gente não consegue ler. Inclusive, eu já vi algumas pessoas falando que elas não acreditam na existência da ressaca literária, que elas acham que é só o momento que a pessoa não quer ler. Só que o que chamamos de ressaca literária é justamente a gente querer ler e não conseguir ler. Não é um eu não posso ler agora, porque eu estou com a vida muito corrida, porque eu tenho outras demandas de outras coisas para fazer. Não. A ressaca literária, ela é caracterizada por a gente querer fazer aquilo, ter vontade de fazer aquilo, mas não conseguir se concentrar naquela leitura. E é por isso que é importante a gente também identificar esses padrões e saber se preservar, saber se cuidar, saber como conseguir conduzir isso para melhorar e aí voltar às leituras. Eu passei por um período em que eu não conseguia ler nada, não simplesmente porque eu estava de ressaca literária, mas porque a minha vida estava tão corrida com a universidade que eu não conseguia ler absolutamente nada. Eu não conseguia ler direito nem os textos que eu tinha que ler por obrigação na universidade, porque eu estava muito exausta, porque eu estava muito cansada, porque eu estava muito corrida, com outras coisas para fazer, com demandas a mais para fazer. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é que você não vai abraçar o mundo. A segunda coisa é analisar por que você está em tantas LCs. Você realmente quer estar em tantas LCs assim? Ou você quer tentar preencher um vazio de eu preciso ler essas histórias agora? Eu preciso estar sempre envolto em histórias, porque faz parte de mim estar envolto em histórias. Eu recomendaria você não participar de nenhuma LC por hora, só ficar lendo as coisas que você quer ler, se você quiser ler, e de preferência, histórias que você consiga se conectar mais. Tem um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre como você pode se recuperar de uma ressaca literária. Eu falo nele sobre várias coisas que me ajudaram, então elas podem te ajudar também. Sendo bem sincero, eu acho que você deveria sair de todas as leituras coletivas que você está, porque você vai acabar só se cobrando a participar, se cobrando a estar ativo na leitura coletiva, não conseguindo e ficando em frustração por causa disso. Então saia das leituras coletivas e procure ler o que você realmente quer ler, o que você realmente precisa ler, o que você
tá sentindo que é o seu momento de leitura. Inclusive, uma coisa que pega muito na leitura coletiva é que as pessoas, às vezes, têm metas a cumprir durante as leituras coletivas. Tipo, eu tenho que ler de tal página a tal página em tal dia para poder discutir sobre a leitura. Inclusive, meu clube do livro, Ticket Literário, ele vai meio que por um viés contrário desse. Porque a gente pode ter demandas diferentes na vida e isso faz com que a gente não consiga ler naquele período aquela quantidade de páginas. Inclusive, se você quiser conhecer mais do Ticket Literário, que é o meu clube do livro, o link para você assistir ao vídeo onde eu falo mais sobre ele, né, tá disponível na descrição do episódio. Mas assim, você pode estar num momento em que até estar num clube do livro em que não haja essa cobrança toda, seja algo ruim para você. Então, sai dessas leituras coletivas todas, fica apenas você e as suas leituras, se for o caso. Se não, para um pouquinho de ler também, porque às vezes, gente, por mais que a gente tenha a leitura enquanto um hobby, se a gente não tá bem para fazer aquilo, o hobby vai se tornar um caos na nossa vida. Vamos ao próximo caso. Já li para vocês. Eu descobri que existe o conceito de relacionamento queer platônico. Oi, Helena. E eu super me identifiquei com ele. Pra quem não sabe, relacionamentos queer platônicos são aqueles relacionamentos em que não é bem uma relação amorosa do jeito comum que a gente costuma conhecer. Principalmente falando sobre relacionamentos amorosos que vêm de uma perspectiva da monogamia. Não que não existam relacionamentos queer platônicos que não sejam monogâmicos, mas só da existência de um relacionamento queer platônico existir já faz com que a gente pense numa perspectiva diferente da monogamia, afinal ele foge bastante dessa norma. E o que a gente mais conhece em relação a relacionamentos românticos que existe são relacionamentos monogâmicos. E a gente conhece ideais de relacionamentos românticos a partir da monogamia. É o que é mais popularizado. Já tive um relacionamento assim, e agora sinto que eu tenho outro. Sinto? Não tá claro sobre isso? E agora sinto que eu tenho outro e eu tava meio confusa com isso, porque pra mim é um dos tipos mais lindos de relacionamento. Só que eu sou uma pessoa não monogâmica. Você acha que hierarquias sempre vão existir e que não dá pra fugir muito disso e tal, mas dá pra minimizar? Então, hierarquias vão existir mais ou menos, depende muito de cada relacionamento, cada conceito de relacionamento. Mas o importante é que as coisas fiquem claras para você e para outra pessoa que você estiver se relacionando ou para as outras pessoas. Afinal, uma coisa que eu estava vendo esses dias é a questão de a não monogamia não é o contrário da monogamia. O contrário da monogamia é a poligamia. A não monogamia, ela é o quebrar conceitos pré-estabelecidos sobre como vão funcionar relacionamentos que as pessoas têm, né? Aquele engessamento de formato de relacionamentos que as pessoas seguem, principalmente no quesito romantismo. Então, assim, é difícil fugir de hierarquias de relacionamentos, né? Só que se você é uma pessoa que foge dessa norma já pensando em ser uma pessoa não monogâmica, meio que já foge um pouco disso. Você já não tá mais enfiado nesse meio porque você já começou a refletir sobre isso. Porque também existe muito conceito errado, né? Que como eu tava falando, que as pessoas acham que a não monogamia é uma grande loucura que todo mundo se pega e tal. Existem pessoas não monogâmicas que só estão com uma pessoa. Porque não é somente sobre você não estar com uma pessoa só e você quer ficar com várias pessoas. É sobre a desconstrução do formato do relacionamento. Se eu já falando alguma coisa errada aqui, gente, me corrijam nos comentários, por favor. Mas por tudo que eu venho vendo, observando e lendo, eu vejo a não monogamia dessa maneira, como essa desconstrução de formas de sentimentos que temos, de afetos que temos, de construção de relacionamentos que temos. Então a hierarquia, ela é formada pela monogamia, que existe um casal central e a partir desse casal central vamos ficar com outras pessoas, sendo que a não monogamia fala sobre não existe centralização de casal. Claramente que pode existir um casal que se iniciou, né, que foi o primeiro casal, mas esse casal não é o centro de tudo. E todas as relações que aquela pessoa vai ter, elas são relações válidas e as pessoas têm os mesmos. Não existe ninguém mais importante que ninguém, sabe? Que é a mesma coisa de amizade. Não existe
Claramente que tem pessoas que a gente tem uma afinidade maior do que outras, mas todas as suas amizades são importantes para você. É a mesma questão aqui sobre relacionamentos. Então dá para minimizar sim sobre essa questão de uma possível hierarquia, se você já começa a pensar em não ter essa hierarquia nas suas relações. Mas é aquilo, deixa sempre tudo claro, tanto para você quanto para as outras pessoas que estão envolvidas aí. Porque quando você fala que acha que tá numa relação assim novamente, o achar faz com que não haja certeza. Então quer dizer que você tá pensando que tá, mas a outra pessoa não sabe se ela tá, a outra pessoa foi informada sobre isso. É importante deixar tudo claro para todas as pessoas envolvidas, porque a comunicação faz com que todo mundo esteja em alinhamento com tudo que está acontecendo. Espero ter conseguido responder a sua pergunta. Eu não tenho muitos conhecimentos profundos em relação a esse assunto, mas eu estou sempre aberta a conversar com as pessoas, ver o que as pessoas têm a dizer, ler textos em relação a isso, né, ver opiniões das pessoas em relação a isso, ver opiniões das pessoas em relação a isso. Então, eu tenho um mínimo conhecimento sobre, mas não é muito profundo. Então, eu não sei se eu conseguiria falar tão mais profundamente sobre isso. Mas do pouco que eu sei, seria mais ou menos isso. Antes de ler o último caso para vocês, eu quero lembrar que este projeto aqui, além de demais projetos que eu tenho, acontecem principalmente por conta das pessoas que são minhas apoiadoras lá no Apoia-se. Se você também quiser e puder se tornar uma pessoa apoiadora de todos esses projetos através do Apoia-se, você pode vir no link que está aqui na descrição do episódio, clicar nele e aí descobrir todas as possibilidades de apoio que existem. Ver qual se adequa melhor para você e apoie esses projetos. Próximo caso: como lidar com um adulto pato? Adulto pato? Fico o dia todo no lago molhando popô porque sabe que outras pessoas vão Não, gente, peraí, que essa forma de pergunta foi bem esquisita. E desculpa aí se foi você que mandou, mas é porque ficou bem esquisita. Mas eu entendi o que quer dizer. Vou ler de novo, tá? Porque realmente, na forma que eu falei inicialmente, não dava pra entender nada. Como lidar com um adulto pato? Nunca tinha ouvido esse conceito. Fica o dia todo no lago, molhando o popô, porque sabe que as outras pessoas vão resolver algo se der ruim. No caso, fica molhando o popô no lago, caso venha um jacaré, a outra pessoa vai vir resolver e tirar que o bumbum que está dentro do lago seja retirado e o jacaré não coma? É isso? Pensando na perspectiva de que está falando de pessoas que, na verdade, ficam o tempo todo não fazendo nada ou se arriscando de forma indiscriminada porque sabe que vai ter alguém para resolver, eu entendi isso. Era sobre isso que você estava falando? Eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer é analisar quem é essa pessoa na sua vida. Se essa pessoa é alguém que você tem uma relação direta, né, que vai assim afetar diretamente a sua existência, que vai afetar diretamente as suas coisinhas, né, a sua relação, o seu modo de vida, eu acho importante que você converse com essa pessoa, tipo, alerte-a sobre isso. Você pode talvez não falar diretamente tanto, porque tem gente também que não gosta de escutar quando tá fazendo besteira e acha errado quando a gente aponta que tá fazendo aquilo. Mas você pode tentar achar formas de contornar as situações, dando pequenos alertas, colocando situações que a pessoa vai ver que ela tá no meio de algo ruim e ela sinta esse algo ruim. E, sinceramente, tem certas coisas que a gente tem que deixar as pessoas se ferrarem mesmo. Se acontecer certas coisas ruins com alguém e é por atitudes daquela pessoa e essas coisas não vão afetar a nossa vida, é muito importante isso. Não pode afetar a nossa vida. Se são coisas que a pessoa tá fazendo e não vai afetar a nossa vida, tem que deixar a pessoa sentir aquilo. Porque isso chama lidar com as consequências dos próprios atos. É muito importante que as pessoas lidem com as consequências dos próprios atos. Então, se a pessoa é próxima a você, ela faz coisas que vão afetar diretamente você e sabe que você tá ali para resolver, seria importante que você converse com essa pessoa de alguma forma, tente dialogar ali, né, daquela maneira que for possível, porque cada pessoa tem uma forma diferente de como a gente
aborda certos assuntos. Tem gente que a gente tem que chegar diretamente e falar. Tem gente que a gente tem que criar toda uma narrativa, assim, pra conseguir chegar no X da questão. Tem gente que a gente tem que dar sinais do que tá acontecendo antes de chegar realmente e falar com a pessoa. Então, cada pessoa é de uma forma, observe qual é o padrão daquela pessoa pra isso. Outras pessoas a gente tem que realmente deixar acontecer coisas mesmo, se essas coisas não nos afetam. E, a depender da pessoa, se for uma pessoa, que é onde eu queria chegar, se for uma pessoa que você não tem nenhum tipo de vínculo e você só tá vendo lá as coisas acontecer, deixa pra lá. Não se importa. Não faz. Eu sei que às vezes a gente quer salvar as pessoas, mas nem sempre as pessoas querem ser salvas. Então, a pessoa quer se afogar, deixa ela se afogar. Não tem muito pra onde correr, né? Mas eu imagino que se você tá perguntando isso é porque é de alguém que você se importa e que você quer ajudar. Mas muitas vezes também a forma que a gente tem de ajudar alguém é deixar a pessoa se encralacrar. Porque não adianta a gente ficar tentando salvar alguém que não quer ser salvo e que nesse processo de afogamento vai puxar a gente pro fundo do mar também. Então, em resumo, é isso. Tipo, conversa, e se a conversa não resolver, tentar alertar o máximo possível e resolver as coisas que for possível de você conseguir resolver. Se você não consegue resolver e você tá só tentando resolver para que não respingue de forma pior, é complicado. E outra, assim, mesmo que te afete diretamente, tipo, o problema que vai dar vai te afetar. Se for um te afetar que não vai te destruir, deixa afetar, porque vai afetar mais a outra pessoa. Geralmente essas coisas afetam mais a outra pessoa. E é isso, gente. Esses foram os casos de hoje. Espero ter iluminado a vidinha de vocês de alguma forma. E se você que está me escutando ou me assistindo quer me mandar o seu caso também, aqui na descrição do episódio tem o link do formulário para você ir lá mandar o seu caso, lembrando que você não precisa se identificar se você não quiser. Eu quis fazer formulário justamente para que vocês não se vissem na obrigação de se identificar, porque e-mail, que era a minha ideia inicial, ia fazer vocês se forçarem a se identificar. E por formulário, não precisa. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de avaliar positivamente esse podcast na plataforma por onde estiver o escutando. Além disso, siga o podcast e se inscreva no meu canal do YouTube. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram demais desse novo projeto que eu trago para vocês. Eu realmente fiquei muito feliz com a recepção dele. E espero lhes entregar a cada vez mais conteúdos especiais, porque eu tô adorando fazer. Muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima!